Bom dia, boa tarde, boa noite. Apresento mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. Nesse episódio, daremos continuidade à série Metas Internacionais de Segurança do Paciente e vamos falar sobre a Meta 5, reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados. Em 2021, a Organização Mundial da Saúde lançou a campanha Second Save Lives, Clean Your Hands. Então, lave tuas mãos, convidando os profissionais, tentando sensibilizar os profissionais sobre essa prática tão importante no nosso dia a dia, pois é um cuidado ainda bastante negligenciado. Para falar conosco sobre essa temática tão importante e necessária, apresento a enfermeira Márcia Maria Baraldi. Márcia, ela é pós-graduada em Cuidados em Saúde pela Escola de Enfermagem da USP. Márcia também é especialista em controle de infecção. Ela tem MBA em Serviços de Saúde e Gestão de Projetos e atualmente é enfermeira da UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e também realiza a gestão de projetos. Márcia, muito obrigada por aceitar o convite de estar conosco e discutir essa temática tão importante para a nossa prática. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória e como você chegou nessa questão da segurança do paciente, especialmente nas ações de higienização das mãos. A palavra é tua, Márcia. Olá, Letícia. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de estar participando do A Palavra é Tua. Me sinto homenageada mesmo pelo convite. Bom, em relação à trajetória, eu acho bem importante estar falando que, assim, eu passei pela área assistencial, né, na minha trajetória, depois passei pelo controle de infecção, trabalhei 17 anos no controle de infecção, eu falo que eu vou ser uma controladora de infecção eternamente. Vida. Né? E depois eu voltei de novo para a unidade de terapia intensiva, onde eu comecei, né? E exatamente para trabalhar a parte assistencial Ai, desculpa, errei. Eu voltei para a UTI exatamente para conseguir aproximar essas áreas, as áreas de apoio, como o controle de infecção e a área assistencial, né? Então, eu acho que existe um desafio aí no sentido da gente aproximar cada vez mais as áreas de apoio da assistência, né? E foi isso que me levou, principalmente focado na questão da higienização das mãos, né? Então, eu trabalhei, enquanto eu trabalhava no serviço de controle de infecção, eu era líder da Meta 5, né? E dentro desse contexto, eu via que só a gente liberar as diretrizes, né, não eram suficientes para a gente conseguir atingir o nosso objetivo em relação à prática e em relação de higiene de mãos e em relação a outras coisas também. Márcia, muito legal, você era líder dessa meta, não é? Sim. Primeiro, queria parabenizar pela sua trajetória, há 17 anos no serviço de controle de infecção, como o tempo, né, passa e a gente não percebe, né, Márcia? Muito legal. E como líder da Meta 5, então eu queria que você comentasse um pouco qual a real importância da higienização das mãos nos diferentes cenários assistenciais e qual o seu principal objetivo? Bom, a história da higienização das mãos é longa, né, Letícia? A gente tem evidências, né, através de Semmelweis e outros pesquisadores que mostram o tamanho da questão da problemática em relação à disseminação de micro-organismos, principalmente dentro dos ambientes hospitalares, né, dos ambientes assistenciais, de uma forma geral, né? Então, a gente tem evidência há muitos anos mostrando o impacto da questão da higienização das mãos. Mesmo assim, mesmo com tantas evidências, a gente ainda não conseguiu atingir o nosso objetivo maior, né, que é ter uma adesão aí que realmente
consiga mostrar que a gente pratica a higienização das mãos no nosso dia a dia e que a gente sabe a importância do impacto da prática na higiene de mãos, né? O tema higiene de mãos e o contexto todo que envolve a questão da higienização das mãos, ele teve um outro enfoque agora com a questão da pandemia, né? Então, a gente tem a Organização Mundial de Saúde, que, como você falou, através das campanhas, aborda todo um ano um tema diferente. Na época da pandemia, foi abordado a questão da participação da comunidade, já que a pandemia, ela atingiu todos, né? Enfim, ela transcendeu o ambiente hospitalar, e era importante essa questão da gente ter um aumento da adesão da higienização das mãos. Então, isso chegou em todos os lares em relação a chamar a atenção da comunidade de qual a importância em relação à prática de higiene de mãos. Mas dentro dos ambientes hospitalares, isso tem um impacto ainda maior, né? Porque a gente sabe que evidências mostram que em países subdesenvolvidos, 15% dos pacientes, em algum momento, tem uma infecção hospitalar, né? E que a taxa de mortalidade desses pacientes que adquiriram infecção hospitalar chega a 10%, né? Então, a gente tem uma problemática gigante ainda, e a higiene de mãos, a gente sabe que também é uma medida que, por si só, tem impacto, né, na questão da prevenção da infecção e na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, né. Então, está aí a importância do tema, e está aí a importância da gente disseminar quais são, o que a gente pode fazer para melhorar, né? E eu acho que esse podcast ajuda a gente a estar divulgando essas ações. Márcia, você trouxe alguns dados muito importantes. Então, em torno de 15% dos pacientes acabam adquirindo uma infecção hospitalar, né? E o índice de mortalidade, que também é alto, né? Então, isso é bastante sério. E a gente fala da higienização das mãos, que é um procedimento, uma ação básica, não é, Márcia? Básica, necessária para garantir a não disseminação desses micro-organismos. E a gente vê muitas campanhas, né? Em maio a gente tem um dia dedicado, né, à higienização das mãos, e muitas campanhas têm sido feitas pelas instituições, pela Organização Mundial da Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde. Então, queria que você, né, nos contasse um pouquinho se teve uma evolução dos últimos anos, pelo menos, dos últimos 10 anos, desde que foi lançado aí o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Vocês percebem uma evolução, uma maior conscientização dos profissionais e uma melhora dessa adesão? Letícia, eu acredito que a gente entendeu, né, apesar da gente ter o Dia Mundial, o dia que a gente comemora aqui no Brasil também, o dia 5 de maio, que é o dia da higienização das mãos, eu acho que a gente já entendeu que não adianta só a gente fazer ter uma questão lúdica, comemorar, enfim, né, isso é importante porque chama atenção para o tema, né, mas que a gente tem que trabalhar o ano inteiro com ações que promovam a questão do aumento da adesão da higienização das mãos, né? E isso está atrelado também, inclusive, à formação dos profissionais, né? Então, a gente vê isso forte na questão da enfermagem, mas nem tanto na questão médica, né? Então, a gente tem uma aula específica falando sobre 5 momentos, falando sobre estratégia multimodal, mas os médicos não sabem, muitos médicos não sabem do que se tratam isso, muitos alunos médicos, né? Então, eu acho que tem aí uma importância nessa questão, ainda que a gente tem um desafio na questão da formação, né? Principalmente das equipes multiprofissionais, enfim, e da equipe médica em relação à prática, né? Eu acho que teve um avanço, sim, então, porque a gente entendeu isso, uma ação só, por si só, ela não vai trazer resultado, né? Então, por isso que a gente precisa olhar, né? E aí a gente chama atenção para os pilares, para a questão da estratégia multimodal de higienização das mãos, né?
que envolve a gente ter um produto de qualidade, um produto que as pessoas aceitem, né, como um produto de boa qualidade para fazer a higienização das mãos, seja ele, na verdade, são os dois, né, tanto o produto alcoólico quanto um sabão de qualidade, e que fique aonde a assistência é prestada, né, exatamente, que a pessoa não precisa se locomover até outro lugar para poder fazer essa higienização das mãos. A gente tem a questão da educação, né, que envolve tantos treinamentos. Mas eu já fui treinado. Mas você foi treinado lá atrás, vamos recuperar agora, né? E vamos treinar os colaboradores que estão chegando também, né? A gente tem a questão dos indicadores, né? Mas quanto que a gente faz? Será que a gente é ruim ou será que a gente não é ruim, né? É só olhando para os indicadores, tendo indicadores e tendo feedback em relação a esses indicadores de uma maneira constante, né? Se eu falar, eventualmente, as pessoas não vão mais dar sequência, não vão saber se elas estão melhorando, se a gente está melhorando ou se não está melhorando. Então, é importante a gente ter indicadores, né? E é importante a gente ter lembretes, né? A gente precisa olhar e lembrar aquilo que ter starts para que a gente volte atrás e vá lá e higienize as mãos. Eu acho que são pilares aí que uma instituição que tenha esse olhar para a segurança vai apoiar. Que excelente, Márcia. Então, essa estratégia multimodal, ela apresenta essas várias ações para garantir, né, que essa ação seja realizada, né, que esse procedimento, essa preparação para o cuidado seja realizado. Muito bacana, viu? E agora eu me lembrei, Márcia, que você recebeu um prêmio latino-americano em excelência da higienização das mãos. Poderia comentar um pouco? Porque, na realidade, você trouxe uma coisa tão importante, né? Essas ações educativas, elas precisam ser contínuas para que a gente consiga fazer a mudança de atitude, garantir, né, sensibilizar para uma mudança de atitude. Então, queria que você comentasse um pouquinho do prêmio também. Qual que significado ele teve para a sua prática? Nossa, o prêmio foi um divisor mesmo de águas do ponto de vista de chamar a atenção para o assunto, né? O prêmio, como você falou, era um prêmio que envolvia os melhores hospitais, na verdade, muitos hospitais, né, da América Latina, e era um evento que é promovido pela Organização Mundial de Saúde. E eles olhavam exatamente isso, o quanto a gente estava cumprindo cada um desses pilares da estratégia multimodal, né? Então, isso foi um divisor de águas, até porque a gente foi receber, depois que a gente ganhou o prêmio, a gente foi para o México receber esse prêmio, e eu tive o privilégio, né, de ter junto comigo uma superintendente na época, a Cleusa, que ficou encantada com o tamanho da importância que se dá, né? A gente passou lá 3 dias só ouvindo falar de mãos. Eu acho que isso e isso a gente trouxe, né, para o hospital como um reconhecimento e que valia a pena a gente está investindo cada vez mais nessa estratégia, né? Parabéns, Márcia. Imagina a emoção, não é? E uma campanha, né? Um prêmio que envolvia, né, um grande número de instituições e apresentando aí os seus resultados, né? De alguma forma. É muito bom, parabéns. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a técnica, Márcia, de higienização das mãos. Você já comentou sobre a qualidade, né, do sabão, a solução alcoólica que vai ser disponibilizada. Queria que você comentasse um pouquinho do tempo para essa prática, né, com uma ou outra, para a gente garantir que esses segundos que a gente está ali fazendo a higienização realmente possam salvar vidas.
Bom, Letícia, como você falou, a gente pode usar tanto o produto alcoólico quanto a água e o sabão, né? Em relação à escolha do produto, o que usar, né? Usar o produto alcoólico, usar o sabão, né? Então, assim, quando a gente vai ver a cobertura em relação aos micro-organismos, existem evidências mostrando, né, que o produto alcoólico, ele tem uma cobertura muito boa em relação aos micro-organismos, aos gram-positivos, aos gram-negativos, aos vírus, né, alguns vírus, né, então, uma cobertura até maior do que determinados sabões, né? Que o sabão, na verdade, ele remove o que a gente chama de microbiota transitória, a sujidade, né? E já o produto alcoólico, ele pode sim, ter uma atuação aí tanto nessa transitória quanto nessa microbiota permanente, né? Desde que não tenha sujidade aparente nas mãos, né? Então, se eu tiver sujidade aparente nas mãos, não tem jeito. A remoção mecânica, o ato da água e de você esfregar e a água tá ali, ela vai levar essa sujidade, né? Então, acho que são pontos importantes em relação à escolha, né? E aí, a gente não pode falar também da questão do tipo de sabão, né? Então, eu acho que a gente precisa enfatizar que a gente tem que ter uma consciência em relação à escolha do sabão, porque muitas vezes não se faz necessário você usar um biocida, enfim, alguma coisa que mate esse micro-organismo, já que você está fazendo, está tendo o mesmo efeito, né? A não ser que você está vivendo uma situação de surto, enfim, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a escolha do produto que a gente vai usar. Em relação à técnica, a gente precisa se concentrar no que está fazendo, né? Então, assim, não tem como eu passar, seja o produto alcoólico, ou seja, esfregar com água e sabão, se eu não passar esse produto em toda a superfície da minha mão, né? E eu não consigo fazer isso em 10 segundos, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente liga o automático aí, vai lá e passa, e realmente, se você contar, não chegou nos 10 segundos. Então, é certo que você não conseguiu passar, espalhar esse produto por toda a superfície da mão, né? Em relação à ordem dos passos, desde que você consiga passar esse produto, esfregar esse produto em toda a superfície da mão, a ordem também não vai alterar a eficiência e a eficácia do que você está fazendo, né? Então, o importante é a gente usar um produto bom e dar atenção para a técnica, e no caso do álcool gel, usar pelo menos 30 segundos para fazer, e no caso do sabão, e a gente, como a gente vai ter que abrir a torneira, a gente vai gastar um tempo maior, né? Então, a gente precisa pelo menos usar os nossos 60 segundos para poder fazer essa prática com qualidade, com segurança. Legal, Márcia. São 40 a 60 segundos que salvam vidas, não é? Acho que é tão importante a gente reforçar isso, né? Eu queria trazer, Márcia, um estudo de Santos e colaboradores em 2014, e eles fizeram um estudo com o objetivo de avaliar, por meio de indicadores, a frequência e a infraestrutura para a higienização das mãos, além do conhecimento da equipe de enfermagem sobre o tema. E eles concluíram que, apesar da infraestrutura estar adequada, né, que é a qualidade do material, está disponível próximo ao processo assistencial, né, eles concluíram que mesmo com isso estando adequado, a higienização das mãos esteve aquém do esperado. Então, reforçando a necessidade de ações contínuas, estratégias de superação dessas barreiras e também ampliação do uso da solução alcoólica, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho que estratégias mais a gente poderia trazer para poder sensibilizar e conscientizar a nossa equipe, né, assistencial, de enfermagem, médica e de outros profissionais, né? Como que você avalia esses indicadores? O que você recomenda? Bom, Letícia,
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é conhecer e saber qual que é a percepção das pessoas, né, que estão lá aplicando a técnica e estão usando, precisam higienizar as mãos no seu dia a dia, né? Então, ouvi-las, sentar para ouvir através de um brainstorm, através de uma conversa informal, né, através de uma discussão, através do encontro, seja lá como for, é muito importante, né? Porque tirar ela do ambiente dela e colocar ela na sua frente, juntar uma equipe, várias estratégias podem ser usadas. A primeira coisa que a gente precisa precisa fazer é ouvir as pessoas, né? Para saber quais são os desafios, né? Aí podem aparecer desde o desafio em relação ao produto, em relação ao tempo, em relação à prioridade do que eles estão colocando como prioridade no dia a dia, né? Então, várias oportunidades vão surgir, né? E eu acho que a gente tem que considerar que um ambiente nunca é igual ao outro, Sim. né? Então, quando a gente estabelece uma estratégia, a gente acha que aquilo se aplica para todos, e nem sempre, né? Então, a gente precisa olhar para os setores como setores individuais, mesmo que tenham os seus desafios diferentes, enfim, Sim. e considerar essas percepções. Eu acho que depois que você levantou, que sabe quais são esses desafios, a gente precisa ver o que está no nosso alcance e o que a gente vai precisar de ajuda, né, para poder estar resolvendo, né? O que a gente vai precisar de ajuda, a gente tem que passar para essas pessoas que podem nos ajudar, né? Seja lá, a gente está falando de aumento de estrutura, a gente está falando de aumento de troca de produto, a gente está falando de principalmente da questão de infraestrutura, né? E o que depende da gente, a gente tem que avaliar o que foi apontado, né? Qual é a maior dificuldade, né? Será que eles estão recebendo esse treinamento? Será que eles estão tendo acesso ao indicador? Será que esse indicador está próprio para aquela unidade, né? Porque a gente tem alguns tipos de indicadores de higienização das mãos, né? Então a gente pode trabalhar com adesão de higiene de mãos, que envolve a questão da observação, a gente pode trabalhar com a questão do consumo, controlar esse consumo, a gente pode, hoje tem até novas tecnologias, trabalhar com radiofrequência, que está chegando aí também. Então, qual é esse melhor indicador para aquela área, né? E para a gente conseguir dar um feedback para essa equipe, né? Então, eu acho que a gente precisa primeiro ouvir as pessoas que fazem, que estão ali no dia a dia, para a gente conseguir depois chegar num plano de ação com as medidas específicas, né? Eu acho que é por aí. Legal, Márcia. Nossa, quanta coisa que você foi trazendo ao longo da nossa conversa, né? Então, você trouxe a questão da infraestrutura adequada, né, dos materiais adequados, de estar à beira do leito, a questão também da conscientização dos profissionais, dessa sensibilização, ouvindo esses profissionais, né, compreendendo, né, qual é a dificuldade que eles trazem com relação à não realização da higienização das mãos. Você trouxe a questão educacional, o quanto é importante também a gente trabalhar isso de forma contínua, né, para que a gente tenha resultados melhores, né, Márcia? E para finalizar a nossa conversa, né, que o tempo já passa muito rapidamente, eu queria que você desse algumas dicas finais para os nossos ouvintes, né, para que eles possam fortalecer as ações nas suas instituições e conseguir reduzir aí o percentual de infecções relacionadas aos cuidados do paciente. Bom, Letícia, acho que a mensagem maior é que a gente precisa estar próximo de quem faz, né? Excelente. E ouvir essas pessoas, né? Eu acho que esse é uma das sugestões que eu dou, né? Fora isso, a gente tem um desafio também da gente estar sempre se atualizando, né? E para a gente poder aproximar, a gente tem sempre evidências novas mostrando, tanto que a gente pode trabalhar, seja com a questão da gente poder trazer questões novas para você estimular com que as pessoas
vejam aquilo de uma maneira diferente, né? Que ela dê valor para aquilo, né? Então, eu acho que outra coisa é a gente estar antenado com o que está sendo publicado, de vez em quando parar, olhar a própria campanha da Organização Mundial de Saúde, que está lá todos os anos, eles atualizam o tema, eles colocam artigos que são referências, então a gente pode ir direto lá e já achar essas informações, né? E trabalhar em conjunto. Acho que a maior mensagem que eu dou é que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? E que existem líderes formais, informais, e que eles estando juntos, a gente está estando junto, com certeza a gente vai ganhar mais força, para no dia a dia a gente conseguir colocar as coisas em práticas e passar o ano aí trabalhando as medidas que vão aumentar aí essa taxa de adesão de higiene de mãos. Quando a gente chega numa determinada taxa, é muito difícil se aumentar, né? Então, eu acho que a gente precisa vir com estratégias novas, fazer, né, esse movimento aí para que a gente consiga realmente evoluir. Acho que essa é a mensagem maior. Nossa, Márcia, muito bom. Acho que você trouxe 2 pontos essenciais, né? O primeiro deles é a questão do reconhecer a importância disso, né? E acho que você trouxe alguns dados aí epidemiológicos que mostram para a gente, né, a importância da gente realizar essa ação tão básica a cada vez que a gente for ter uma interação com o paciente. E a segundo, a importância da multidisciplinaridade, né, de todos os profissionais envolvidos estarem aí compartilhando dessa segurança de fazer da melhor forma e estar atualizado, né, buscar sempre tudo que tem de novo para que a gente possa oferecer as melhores práticas baseadas em evidência aos nossos pacientes, não é? Então, Márcia, muito obrigada, acho que foi esclarecedor, você trouxe pontos importantes para sensibilizar também os nossos ouvintes a garantir continuamente, né, no dia a dia, que essa meta seja aí realizada com eficiência e com excelência. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por você estar conosco em mais esse episódio. Tenho certeza que trouxe insights e a inspiração para vocês também implementarem ações para a melhoria da sua prática assistencial. Então, muito obrigada, um grande abraço, até o próximo episódio.